Olá pessoal, boa noite. Hoje a nossa aula será sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Nós iniciamos o nosso material aqui com o parecer número 03/2004. Esse é um parecer que visa regulamentar a alteração da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional e que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na educação básica, cumprindo assim o que está estabelecido na lei e juntando-se ao preceito de algumas constituições estaduais, leis orgânicas e leis ordinárias. Esses dispositivos legais, eles apontam para a valorização dos projetos que visam história e cultura africana. E o parecer é destinado a todos aqueles envolvidos, a avaliações de programas de interesse educacional, professores, família, e que valoriza as relações étnico-raciais e a diversidade da nação brasileira, sendo isso uma evolução da sociedade. E foi feita uma consulta sobre essas questões do parecer com grupos do movimento negro e similares também, que abordam causas parecidas, e as respostas mostraram a importância de tratarem problemas antes mesmo do parecer traçar normas. E o parecer, ele procura oferecer respostas na área da educação no sentido de políticas de reparações, Ele busca combater o racismo e ele propõe a formação de valores que eduquem pessoas orgulhosas da sua etnia. Tais políticas têm como meta que os negros tenham o direito de se reconhecerem na cultura nacional, expressarem suas visões de mundo, manifestarem suas opiniões com autonomia, e também é meta o direito dos negros de cursarem todos os níveis de ensino com profissionais qualificados para lidar com discriminações. Aí vem essa parte aqui, políticas de reparações, de reconhecimento e valorização de ações afirmativas. A demanda por reparações, ela acontece porque a comunidade negra enfrenta até hoje danos psicológicos em virtude do passado infeliz do Brasil e sua forte marca da escravidão. Cabe ao Estado promover e incentivar tais políticas, conforme o artigo 205 da Constituição Federal. E o que seria exatamente o reconhecer? Aí eu vou dar uma resumida aqui para vocês, para facilitar o entendimento, O reconhecer seria a adoção de estratégias de valorização da identidade. É também o questionamento de relações étnicas baseadas em preconceitos. É valorizar os processos de resistência negra. É respeitar as pessoas negras, sua cultura e história. E também qualificar os professores para a educação que envolve corrigir posturas de desrespeito. E aqui eu queria frisar para vocês, prosseguindo, o que seriam as ações afirmativas. As ações afirmativas, elas são um conjunto de ações políticas dirigidas à correção de desigualdades raciais e sociais. E aqui, prosseguindo sobre a educação das relações étnico-raciais, eu quero destacar essa parte aqui que fala sobre o combate ao racismo, que esse combate ele não é tarefa exclusiva da escola, porém, claro que a discriminação acontece lá dentro também. E a escola, ela tem um papel importantíssimo nessa eliminação de preconceito, porque ela pode proporcionar acesso a conhecimentos avançados indispensáveis para uma sociedade igualitária.
E a escola, ela não pode simplesmente improvisar. Ela precisa desfazer a discriminação e superar o etnocentrismo europeu, né? E ser negro no Brasil não se limita às características físicas, né? Negro era um termo pejorativo até que o movimento negro fez a ressignificação desse termo, dando-lhe um sentido político e positivo. E aqui eu também destaco a questão da ideologia de branqueamento, né, porque aqui fala das questões de alguns negros terem preconceitos entre eles mesmos, e a questão da ideologia do branqueamento, ela diz respeito ao pensamento de que o branco ele é superior em todos os sentidos em relação ao negro, né? Tem a inteligência superior, e por isso eles teriam o direito de estar comandando, estar acima de todos. E desta forma, algumas pessoas negras, elas são influenciadas a pensarem que, né, quanto mais claro, quanto mais branco, mais tem a relação do poder, né? Então, elas acabam que reproduzem o preconceito do qual elas são vítimas. E as pedagogias de combate ao racismo, elas têm como objetivo fortalecer entre os negros e despertar nos brancos a consciência negra. Tem que ter o orgulho da origem. O negro ele tem que se autoafirmar nisso. Ele tem que saber da sua origem, ele tem que dar significado a isso. E prosseguindo mais aqui à frente, fala que aos estabelecimentos de ensino está sendo atribuída a tarefa de fiscalizar para que não ocorra o racismo no interior das escolas. E aqui vem falando também da autonomia das escolas, né, quando forem estar elaborando seus PPPs, em cumprimento ao artigo 26 da LDB, 26A, né, que permite a colaboração das comunidades a que ela serve, né? E desta forma, né, a escola está sendo repassada a responsabilidade de acabar, né, com o modo falso e reduzido de tratar a contribuição dos africanos escravizados e de seus descendentes para a construção da nação brasileira. Prosseguindo aqui, a consciência política e histórica da diversidade, né? Este princípio deve conduzir, eu vou destacar aqui, né, a igualdade básica da pessoa humana como sujeito de seus direitos e a superação da indiferença, da injustiça e desqualificação com que os negros e os povos indígenas e classes populares, a quais os negros no geral pertencem, são comumente tratados. É um parecer bem profundo que trata de um assunto delicado, né, que muita gente acha que não acontece, finge, né, é a verdadeira hipocrisia social, mas que a gente tem que estar bem atento a isso tudo aí. E o fortalecimento das identidades de direitos, né, a mesma questão, o princípio deve orientar para o desencadeamento de processo de afirmação de identidades de historicidade negada ou distorcida. A historicidade negada, nós já falamos isso em aulas anteriores. O próximo aqui, ações educativas de combate ao racismo e às discriminações. Ele é um ponto bem importante, e aqui eu destaco, né, que a conexão dos objetivos, estratégias de ensino e atividades com a experiência de vida dos alunos e professores, valorizando as aprendizagens. E aqui mais abaixo vem falando, é nesse sentido que se fazem as seguintes determinações. Eu acho que aqui é a parte mais importante do parecer. Aqui vem falando de se evitar as distorções no ensino de história e cultura afro-brasileira e africana,
vem falando das diferentes estratégias para se utilizarem, né, com atividades curriculares ou não. Aqui a promoção de oportunidades, buscar formas de convivência respeitosa. Aqui eu destaquei o ensino de história afro-brasileira, abrangerá iniciativas e organizações negras, incluindo a história dos quilombos, as datas significativas para cada região, e aqui a gente destaca o 13 de maio, né, o Dia Nacional da Denúncia contra o Racismo, e também o Dia da Abolição da Escravatura, né? Atualmente, o movimento negro ele contesta essa data, o 13 de maio, e prefere celebrar o dia 20 de novembro, né? Que é o Dia da Consciência Negra, que é morte também do Zumbi dos Palmares, como dia de festa para os povos afrodescendentes. E aqui vem falando da consciência negra, o dia 20 de novembro, e também 21 de março, que é o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Então, portanto, esse tópico, eu gostaria que vocês fizessem a leitura completa dele. Ações educativas para o combate do racismo e discriminações. Principalmente essa questão aqui sobre as determinações, ok? Façam a leitura, que é muito importante. E aí, do parecer 3, sai a resolução número 1, de 17 de junho. Não vou entrar com ressalvas, porque nós já falamos sobre o parecer. E finalizando, né, o que a gente tira dentro dessa diretriz, né, é que o combate ao racismo na perspectiva da educação para as relações étnico-raciais é um movimento que exige compromisso político, né? E também rigor acadêmico para não cometer o equívoco de se ideologizar uma questão tão séria que é a racial, né, para a identidade nacional do povo brasileiro. E falar de história e da cultura afro-brasileira na perspectiva apontada pelas diretrizes, né, étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, pressupõe um olhar rigoroso e cauteloso sobre a história do Brasil, porque a gente tem que desconstruir os mitos, né, concepções de mundo e também do homem sacramentados pela história brasileira ao longo dos tempos. E eu acho assim que dessa maneira pensar em educação para as relações étnico-raciais não é falar apenas da escola, de práticas educativas formais, é pensar também, sobretudo, em um projeto de sociedade que, de fato, tem a possibilidade formal e substancial de incluir todos na escola, na cidade e no país, independente da sua cor, independente da sua religião, independente de nada. Somos uma sociedade única, somos um povo, o povo brasileiro, né? Então é isso, a nossa aula termina por aqui. Qualquer dúvida é só entrar em contato, ok? Atenção às partes que eu pedi para dar mais atenção no parecer. Um forte abraço, tchau, tchau.